Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem, assim desejo, assim intenciono. Eu venho com a quarta parte da minha tese de doutorado, né, sobre as comunidades alternativas, cujo título é Arte de Si, uma análise da SESI nas comunidades alternativas. Então eu venho ainda na introdução desse meu trabalho, a quarta parte, o quarto vídeo. Quero sugerir a vocês, caso não tenham interesse, né? Tem uns autores que citei em vídeos passados, como Francisco Ortega e também falei sobre Max Weber. Eu tenho vídeos gravados aqui no meu canal, nas minhas playlists, falando desses autores. O Corpo Incerto, né? Ele vai falar da SESI contemporânea, a SESI da antiguidade. E o Weber, né, também fala sobre isso no vídeo que eu trato tanto do Weber como de outros autores cujo título é Capitalismo é uma religião, né, uma pergunta. Então, se caso alguém tem interesse, você está aqui nas playlists do meu canal, ok? Bom, vamos continuar, né, nas práticas e nas narrativas, né, sobre os moradores das comunidades alternativas. Eu vejo há uma referência assim de uma necessidade de se desapegar, né? São tipos de disciplinas alimentares, disciplinas corporais, que busca também experiências espirituais, né, que buscam uma espécie de desapego, né? E é um desapego aos vínculos culturais, ideológicos, emocionais, né? Também de consumo e que permeiam, né, as grandes estruturas capitalistas, né? E aí exige, assim, todo um tipo de acesso mesmo, um exercício disciplinar, alimentar, corporal, que os seguidores da nova era, eles praticam, né? Então, os grupos terapêuticos, eles têm esse posicionamento, assim, que são antidogmático, anti-autoritário, né? Eles questionam as hierarquias. A intenção é obedecer apenas à sua liberdade interior, o seu mestre interior, né? E não estar ali a mercê de apegos, né, que o sistema coloca, né? Uma característica. Então, é um processo de se desapegar, de se desnudar, né? Para estar numa comunidade é um processo de mudança. Não acontece de uma hora para outra, né? Então, é uma vivência intencional, a qual existe um processo de se desnudar. É um processo de mudar o modo de ser do sujeito, né? Que viveria intencionalmente dentro de uma comunidade alternativa. Então, aqui uma entrevista de um morador. Dentro da comunidade intencional, talvez vive essa pessoa que não tem intenção, não vivem a vivência intencional. Elas estão vivendo a vivência alternativa, que é o primeiro patamar. A vivência intencional está acima para essas pessoas, mesmo que estão vivendo com a intenção de viver. Tem pessoas que acham bonito, querem viver aquilo ali, mas tem um processo, ele não cai de paraquedas, tem um processo, tem que se despojar, se desnudar. Porque no encontro de comunidades alternativas, as pessoas tiram a roupa para tomar banho juntas, né? Porque no encontro de comunidades alternativas, as pessoas, elas praticam naturismo, elas tomam banho nuas, né? Num encontro, né? Porque é uma forma de se desnudar, né? Que é o primeiro passo. Estão aqui de corpo inteiro, para você me ver como eu sou. A intenção é essa, você se abrir, não ter medo, e o outro não ter medo de você. As pessoas podem fazer essa experiência de viver comunitariamente numa comunidade intencional, que é tempo, é um processo, né? Um processo de mudança na forma de ser, né? Do sujeito, né? E um processo também numa relação para consigo mesmo, um trabalho para consigo. Eu mesmo já passei por essas experiências e eu percebo que é um trabalho de autoconhecimento, né? Muito intenso, né? Na relação para consigo, para com os outros e para com a natureza, nesses processos terapêuticos de autoconhecimento, né? Então, uma das características é não depender, certo, do consumo de mercadorias para o bem-estar, né? A liberdade está em ter uma soberania sobre si, não depender de forma alguma, nem da presença, nem da ausência de bens de consumos materiais, é uma das características, né? E o Foucault ele vai falar isso nas asceses antigas também, gregas, principalmente em relação aos cínicos, está aqui no meu canal, no livro A Coragem da Verdade, certo?
Então, em uma entrevista realizada na comunidade alternativa, eu perguntei se viver sem consumir bens materiais seria uma privação. A resposta foi: para nós não é privação, não. Não entendo como privação, entendo como alegria, não depender dessas coisas. Nossa, é muito bom viver da terra, consumir coisas locais. Quanto minha saúde melhorou, quanto eu me sinto melhor, quanto minha pele melhorou, meu intestino funciona melhor. A minha cabeça conseguiu entender coisas que antes eu nem imaginava. Tem uma frase que exprime: aquele que é livre de apegos é mais livre. Quanto menor o número de necessidades, mais livre você é, né? Então, é uma forma de viver do essencial, né? Em busca da independência e da liberdade, da confiança também, né? De não ter medo. Então, de não ter apegos por questões de medo, né? Questões materiais, né? Então, em julho de 2005, eu fui num encontro de comunidades alternativas e eu vi pessoas que estavam fazendo uma espécie de viver de luz, né? Que passavam 21 dias numa disciplina, num esforço em relação à comida, né? Viver só, assim, de se abster de alimentos durante 21 dias. No início ainda bebe água, mas depois não, né? Então esse é um processo de viver da força vital, né? Do cosmos, né? É uma prática hindu. Então a pessoa consegue viver por 21 dias um processo de viver apenas da luz solar, né? Então é um processo de 21 dias. Que chama viver de luz, chega a se viver apenas de luz, né? Então é uma das práticas utilizada nesse processo ascético, um dos processos que existe entre vários, né? Então seria assim uma nova roupagem do ascetismo, mas que se apresenta muito como forma de resistência ao capitalismo moderno, né? Que também é uma crítica à degradação ambiental, ao estilo de consumo desenfreado no capitalismo, né? Então, essas comunidades, elas viviam outro tipo de relação, outro tipo de vivência, né? Com o corpo, com a natureza, com as pessoas, que é um processo, né? E é uma forma também de resistência ao capitalismo, que uma das moradores me deu essa entrevista. Eu me considero resistência, eu acho que é minha revolução, acho que estou fazendo uma revolução da nossa era, da nossa época. Se antigamente a revolução era contra os militares, contra o sistema opressor, como um sistema declaradamente opressor, agora acho que é um sistema veladamente opressor. Agora ele é, na verdade, muito opressor e a gente sabe disso. Só que o capitalismo encontra ganchos. Pior, ele vai se moldando, assim como um monstro. E agora a gente tem que ter resistência. A resistência vai ser de formas diferentes. A resistência armada já era, não dá mais, né? Então, uma moradora deu essa entrevista. Então, para tratar sobre essa questão da resistência ao capitalismo moderno, eu fui trabalhar com Sueli Runick, né, que fala desses movimentos dos anos 60 e 70, que eram movimentos que problematizaram o capitalismo, né, colocaram em xeque, problematizaram o modo de subjugação dominante do sistema, né, e um desses que vai fazer a crítica ao regime pós-fordista, e um desses movimentos é o movimento hippie, né, que serviram como inspiração para as comunidades alternativas, né? E assim, muitas propostas desses movimentos, eles foram reapropriados pelo capitalismo, né? Foram reapropriados a partir de um tipo de subjetividade flexível, as experimentações, a liberdade, as práticas asceses, né? Foi recebida pelo sistema capitalista, né? Foi inclusive insuflada, né? Como um modo de vida, como um modo de consumo, certo? Os sujeitos hoje transformaram essas práticas das comunidades alternativas, essas práticas terapêuticas, em um consumo, um consumo egoísta, né? Um consumo que não visa uma transformação, não é uma resistência ao capitalismo, não visa ali um trabalho com a comunidade, né? Com um trabalho ambiental mais forte, mas visa terapias de consumos individuais, né? Egoístas até, né? Então, não é mais como era antes, né? O capitalismo, ele transformou essa proposta de liberdade em consumo de paraísos, né?
de uma publicidade de um tipo de vida paradisíaca, né? E aí criam-se locais terapêuticos para ter aquele momento paradisíaco. Isso aí está no Corpo Incerto, né? No livro do Ortega, que eu gravei um capítulo aqui no meu canal, né? Então aquele corpo vibrátil, aquelas práticas ascéticas, né? Aquela resistência, aquela mudança, ela acabou se transformando em imagens de consumo, né? Ela criou um tipo de flexibilidade, né? Então, criaram-se paraísos artificiais, né? Pegaram essas energias vitais e transformaram em ilusões de se viver em um paraíso, com consumos e objetos e serviços paradisíacos, que servem como, às vezes, entretenimento, às vezes em alguns momentos, como compensações, né? Foi reapropriado, né? Essa ideia do paraíso terrestre, né? Que nós sabemos que não é, né? Nas comunidades existe um processo muito difícil, né? De estar ali vivendo daquela maneira, né? É um processo, é um trabalho de si sobre si, né? Então, essas potências, elas foram absorvidas, né? Essa força transgressora, essa forma de se desnudar, essa forma de fazer uma resistência ao capitalismo, ao consumo, ao consumo de mercadorias, né? Na verdade, foi transformado em uma necessidade de criar um novo mercado consumidor, criando nova roupagem dentro do capitalismo, né? E aí a pergunta é, será que os moradores de comunidades alternativas sabem dessas apropriações de subjetividade, por isso que buscam novas vivências, suas experiências cotidianas, as quais escapam à serialização capitalista? Talvez há algum tempo esses sujeitos percebam que o capitalismo vem transformando o planeta em um gigantesco mercado de consumidores exploradores de recursos naturais, né? Essa é uma atitude que vem se modificando e essa percepção dos moradores das comunidades alternativas criam formas de resistência individual, né? Uma vez que se percebe esse movimento do capitalismo, né? Que transforma aquele movimento de resistência ao capitalismo em um mercado consumidor também, né? E não cria esse trabalho de resistência, né? Que é ecológico, principalmente, né? Há essa percepção, sim, dessa prática no capitalismo dos moradores das comunidades, né? Que eles têm essa crítica, né? Então, eu vejo que é necessário, então, para pensar nessa forma de existência proposta para as comunidades, esse trabalho do Michel Foucault, né, que eu utilizo bastante aqui na minha tese, que é o foco, né, é esse trabalho, e também no meu canal, né, que é esse trabalho de se buscar uma estilística de vida, né, uma vida como obra de arte, uma vida construída através desse processo ascético, né, e o Foucault então coloca: talvez seja uma tarefa urgente, fundamental, politicamente indispensável, sua verdade que, afinal, não há outro ponto, primeiro e último, de resistência ao poder político, senão na relação de si para consigo, né? Para que não seja absorvido dentro da estrutura do capitalismo como né, uma reprodução ilusória, né? Porque a relação é uma relação difícil para consigo, de si para consigo, é uma forma de trabalho, né, da própria subjetividade, né? Então, como é que repercute na atualidade esse exercício sobre si, nos grupos das comunidades alternativas, né? Como que se adquire essa construção dessa subjetividade alternativa? Como acontece? Como esses exercícios podem buscar, né? Esse exercício sobre si podem recriar formas marginais ao sistema, né? Como se consegue buscar essa relação de sabedoria para consigo, para com os outros, para com a natureza, para cuidar de si, dos outros e da natureza, para praticar o cuidado de si, né? Então, é sobre isso que a minha tese trata, né? São esses questionamentos e os vídeos que tratarei posteriormente eu irá fazer esse trabalho, né? Bom, eu finalizo por aqui, eu agradeço por quem assistiu. Logo estarei com outros vídeos. Muito obrigada.